E no episódio de hoje, nós vamos continuar a série Dinheiro e Fé, e nós estamos no 4º episódio. Nesse episódio eu vou falar aqui sobre, chegou a hora de falar da vida pessoal do cristão, do discípulo e a sua relação com o dinheiro. E eu vou usar o texto de Pedro, novamente Pedro, 1 Pedro capítulo 4, agora outro capítulo, outra epístola, e a gente vai ler a partir do versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Gosto muito desse texto aqui, porque ele fala assim, que é pra gente servir uns aos outros. A função da nossa vida é servir uns aos outros. Servir com o quê? Com o dom que Deus te deu. Quando ele fala o dom que Deus te deu, é a dádiva que Deus te deu. E sim, ele está falando de dons espirituais aqui também, mas não somente dons espirituais, ele está dizendo, porque ele está usando aqui um termo que é um termo financeiro. Não é reconhecido hoje como um termo financeiro, porque hoje o termo financeiro seria um banqueiro, seria um economista, seria um investidor. Esses são os termos financeiros de hoje. Na época de Pedro, na época de Jesus, os termos financeiros eram outros. Um dos termos financeiros aqui daquela época, ele usa aqui como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, que ele está dizendo que Deus vai dar graça pra gente de maneiras diferentes, com múltiplas formas, cada um recebe de um jeito diferente. E dentro dessa recepção que fazemos da graça de Deus, a gente tem que se tornar despenseiros, e aqui está o termo técnico e financeiro, algo que no português hoje, se você for traduzir literalmente português hoje, dispenseiro não traz muita ideia boa, porque dispenseiro é quem cuida da dispensa. Quem é que cuida da dispensa hoje em dia? Por acaso na sua casa tem alguém que cuida da dispensa? Então a gente no nosso dia a dia não tem isso. Talvez na vida de alguém muito rico, de um rei, talvez tenha o dispenseiro. Mas hoje em dia não tem mais dispenseiros. Então não faz muito sentido. A palavra boa, econômo. Põe aí no Google, vê o dicionário, o que é econômo. Mordomo não serve também, porque hoje mordomo tem outra conotação. Um administrador, um governador, não um governador de um país, né? Mas governador tem essa conotação política, também não serve. Enfim, alguém que cuida dos recursos para dispensá-los corretamente, fazendo o quê? Servindo uns aos outros. Qual que é a função do dinheiro que eu recebo? Qual que é a função do dinheiro que eu tenho? Sim, a função do dinheiro que eu tenho e do dinheiro que eu recebo é me suster. Mas mais do que me suster, porque esse me suster é muito subjetivo e eu posso transformar isso numa coisa que não é. Por exemplo, o Putin acha que para se suster ele precisa de uma mansão de 1,4 bilhões de dólares. Então, suster é necessidades. Então, sim, o dinheiro que eu recebo de Deus, ou aquilo que eu recebo do que eu faço, do meu trabalho, eu preciso sempre me lembrar que eu só tenho recursos para oferecer porque Deus me deu. Eu tenho vida porque Deus me deu, eu tenho energia porque Deus me deu, eu tenho talentos porque Deus me deu, eu tenho inteligência porque Deus me deu. Tudo que eu uso para o trabalho foi Deus que me deu. Quando eu recebo minha remuneração de volta, aquilo é a bênção do trabalho que Deus me deu. E aí, eu faço o que com isso? Eu atendo às minhas necessidades, e com isso estou incluindo a minha família, porque a gente precisa continuar vivendo, continuar indo para frente, e faço o quê? Sirvo aos outros. Essa é a verdadeira função. Porque atender a necessidade é a menor parte. Servir aos outros é a função do porquê eu trabalho. É a função do porquê eu entrego. É a função do porquê eu tenho talentos que Deus me deu. Não é para que eu use para que Ele atenda as minhas próprias necessidades. É para que eu sirva aos outros. Aí, servindo aos outros, as minhas próprias necessidades serão atendidas, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então você entende como isso subverte o nosso jeito de pensar? Primeiro a gente pensa na gente, né? Primeiro eu recebo, pego para mim. Só que você tem que entender que você já recebeu de Deus. Então agora você entrega servindo, e aí aquilo volta. E aí quando aquilo volta, você faz o quê? Atende suas necessidades e joga de volta para poder servir mais ainda o outro. Então assim, essa é a função, essa é a relação que o cristão deveria ter com o dinheiro. Eu podia falar muito mais sobre isso, talvez eu fale ainda. Então esse dispenseiro se referencia a esse serviço e necessidade, porque quem cuida da dispensa cuida dos alimentos, daquilo que é necessário. Essa palavra dispenseiro tem dois contextos, a necessidade e o serviço. A gente precisa, em primeiro lugar, e aqui está a primeira lição a respeito do dinheiro para o cristão, baseado nesse entendimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter responsabilidade com o dinheiro. Eu não posso desperdiçar, eu não posso gastar de qualquer maneira, porque se eu atendo às minhas necessidades, desperdiço também serve esse dinheiro, eu deixo de servir mais. E a minha função é servir. Eu preciso ter responsabilidade. Gastar adequadamente para que tenha as minhas necessidades atendidas, para que eu continue podendo servir, mas também servindo ao outro. Se eu desperdiçar, eu deixo de fazer isso bem feito. E você vai notar que as necessidades, o serviço, são coisas que se misturam muitas vezes. Vou dar um exemplo aqui para você entender, né? Por que existem as necessidades? A primeira necessidade seria a missão. A gente precisa servir as pessoas
no nível em que elas encontrem com Deus, no nível em que elas encontrem a vida eterna. Essa missão tem uma necessidade financeira. A gente precisa organizar o nosso dinheiro direitinho para que a missão aconteça. A gente precisa ter responsabilidade e organizar direito o nosso dinheiro para que a nossa família tenha atendimento às suas necessidades. Plano de saúde, estudos, alimentação, teto, tudo isso é necessidade para a nossa própria família. Não podemos negligenciar a necessidade da nossa família. Não podemos negligenciar também as necessidades do próximo. Tem gente perto de você que está passando dificuldade, que não tem dinheiro para pagar a conta, que às vezes está passando fome. Pessoas que estão próximas de você e às vezes que estão passando próximo de você. Tem necessidade. A gente tem que ter a organização correta, a responsabilidade correta para poder servir essas pessoas também, atender as suas necessidades, assim como Deus tem atendido as suas. E também para que a gente possa gozar a vida. A vida não foi feita só para trabalhar, a vida não foi feita só para entregar. Eu não faço mais nada, eu não aproveito nada da vida, eu só trabalho. Não. A gente precisa também ter o tempo para contemplar, pra ver as coisas acontecendo na vida, que muitas vezes a gente não vê, que muitas vezes a gente não percebe, que a gente não goza, não sente o prazer de viver. Isso também faz parte do processo, também é uma necessidade. Se você só trabalha e não tira férias, você vai descobrir que você vai ficar doente. É uma necessidade. Se você só trabalha e você não tem um dia de descanso, você vai descobrir que você vai ficar doente. É uma necessidade. Você também tem que aproveitar o que você puder da vida, desde que você faça isso com responsabilidade. E lembrar sempre que você é o último da lista. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você é o último dessa lista aqui, do jeito de pensar do reino de Deus. Primeiro missão, depois sua família, o próximo. E aí vem você. Você só tem o direito de viver muito bem e de aproveitar bastante quando você entregou no mesmo volume, na mesma força pro seu irmão. Tem uma história bem interessante para explicar isso, que é a história do coco, que tá lá no meu canal Filantropando. Eu não consigo marcar aqui, mas eu vou colocar aqui embaixo na descrição um link pro canal Filantropando que conta a história do coco. E você vai entender por que primeiro vem Deus, depois o próximo, depois você. Por que essa ordem é tão importante e por que a gente tá subvertendo essa ordem hoje na sociedade. E aí, para que você tenha essa responsabilidade, você precisa se organizar. Dá uma olhada em Lucas, capítulo 14, verso 28, fala assim, ó. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então é Jesus falando aqui, né? Quem que é que não vai fazer um projeto, que não vai fazer o planejamento desse projeto? Para não suceder que, tendo lançado alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O que Jesus está falando? De gente que começa e não termina. Começa e não termina por quê? Tem boa intenção, mas não tem organização. O que Jesus está ensinando pra gente aqui? Que você precisa se organizar. Para ser um dispenseiro, para você poder atender às suas necessidades e também servir as pessoas, você precisa se organizar, você precisa ter um orçamento. Orçamento familiar é importante. Gente, isso aqui é vida cristã. Se você acha que pode viver recebendo seu salário, caindo dinheiro na sua conta e você gasta do jeito que dá, pagando as contas do jeito que dá, sem fazer planejamento, presta atenção. Se você não tem planejamento financeiro, você não está vivendo como um cristão deveria viver. O que eu tô dizendo isso? Tô botando mais um peso no cristianismo, né? Eu também tenho que então fazer um orçamento, porque senão eu não vou pro céu. Não. A salvação é pela graça, graças a Deus. Mas você, como discípulo de Cristo, tem a responsabilidade de ser dispenseiro nessa terra. E se você desperdiça o seu dinheiro porque você não tem planejamento, e deixa eu te dizer uma coisa, se você não tem planejamento, você desperdiça o seu dinheiro. Líquido e certo. Isso aqui não é um chute, isso aqui não é uma palavra pastoral, isso aqui é a verdade. Se você não se organiza, você está jogando dinheiro fora. Essa é a verdade. Assinatura de coisas que você não sabe que paga juros sem saber o prejuízo que isso traz para sua carteira, para o seu dinheiro, para sua família e para as pessoas que você podia estar ajudando. Você faz um monte de coisa que você não sabe que você está fazendo errado, que você está jogando dinheiro fora, porque você fala assim, eu não quero nem saber de dinheiro. Eu já fui assim e Deus me mostrou como mudar o meu pensamento, me fazendo pastar com dívidas e vendo como eu gastava errado o meu dinheiro, e eu entendi, falei, cara, eu tô fazendo isso tudo errado, só porque eu penso assim, ó, o pietismo aqui, ó, olha como é que a gente pensa. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu não quero ter amor ao dinheiro. O dinheiro pra mim é só papel. Então eu não vou me importar com ele. Ô, ser humano, presta atenção. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, é o amor a ele. Você consegue lidar bem com ele e se organizar friamente sem pegar amor por ele. Isso é desculpinha de quem não quer se organizar. Não, eu só recebo e eu gasto e de vez em quando eu ajudo alguém. Pois é, de vez em quando. Você podia ajudar muito mais do que de vez em quando se estivesse organizado. Entende? Então a gente foge desse tema por razões pietistas, por qualquer coisa que seja. Eu não quero parar 1 hora por mês. O que é 1
hora por mês, amigo, pra sentar e organizar pra onde vai cada pedaço do meu salário. E se eu fizer isso, eu vou descobrir que vai sobrar. E se eu fizer isso, eu vou descobrir que eu tô jogando dinheiro fora com umas coisinhas que podia estar alimentando gente. R$40 poupados no mês é uma família comendo o mês inteiro. R$40. Dá pra fazer uma família comer o mês inteiro? Não dá. Que isso, Diego, você tá fora do Brasil, você não tá entendendo. Eu tenho gente que faz isso todo mês. E se fosse 50? Podia ser uma comidinha um pouquinho mais digna por um mês pra uma família, né? E se fosse 60? O que é isso? 2 pizzas talvez que você podia ter trocado por uma pizza que você comprou no mercado, em vez de ter pedido pra entregar, você comprou ali os ingredientes no mercado, fez na sua casa, ficou gostosa também e você não precisou pedir pra entregar, né? Você se organizou, sobrou dinheiro. Se você não se organiza, você vai ser motivo de ser zombado de Jesus aqui. Porque você começa e não termina. Porque você nunca chega em lugar nenhum. Você começa a construir várias torres, mas você não termina as torres. Porque você não se organiza. É uma obrigação do cristão, porque ele é dispenseiro. Porque Deus olha pra ele e conta com ele. Deus fala assim, eu tô mandando recurso pra você, que é pra você distribuir isso direito. Se você não se organiza, se você não tem o mínimo que é um orçamento, você vai se perder nesse teu ministério, nesse teu trabalho, nessa tua vida que eu espero pra você aí na Terra. Então aqui embaixo eu também vou colocar na descrição meu canal de filantropia, onde eu ensino educação financeira. Eu vou colocar aí direto o link do orçamento. Pra você aprender a fazer um orçamento, você vai poder baixar um orçamento de graça no Excel, só pra você ter em casa e você mesmo fazer suas próprias continhas e você saber ter o mínimo do controle. É o Excel mais básico do mundo, tem que ser muito melhor por aí. Mas eu vou dar o mais básico do mundo só pra você começar e saber fazer, aguardar o seu dinheirinho, saber pra onde tá indo cada parte. Tá faltando? Pô, tá faltando. Como é que eu vou ajudar as pessoas se no final do mês sempre falta pra mim? Quando eu faço orçamento, eu descubro o que tá faltando. Quando eu descubro o que tá faltando, eu preciso achar a solução pra isso. Só tem 2 soluções pra isso. Eu ganho mais, ou seja, eu trabalho mais pra poder trazer mais recursos, ou eu reduzo alguma coisa. Não tem mágica. Ou vai vir uma ou outra. Não adianta orar. Ou é uma ou outra, tá? Ou vai vir o trabalho, ou vai vir um corte da despesa para que você consiga se ajeitar. E aí você vai, com isso, saber que torre você tem que construir, né? Preciso construir uma torre que me gere mais recursos para que eu consiga ficar com o dinheiro sobrando, porque eu preciso servir. Eu preciso atender minhas necessidades, eu também preciso servir. A missão precisa, as pessoas precisam. Último detalhe sobre a vida cristã e o dinheiro está em Mateus, palavras de Jesus de novo. E agora eu vou usar aqui Mateus capítulo 25, uma história muito conhecida, que eu já fiz um vídeo inteiro sobre essa história lá no meu canal de filantropia, mas vou fazer aqui no meu canal espiritual, porque aqui é para falar de espiritualidade, né? Então, vamos abrir Bíblia aqui. Mateus 25, que é a história famosíssima da parábola dos talentos. Essa história é muito boa porque ela vai ensinar a gente um dos conceitos muito importantes, né? A gente olha pro judeu hoje e fala, por que o judeu tem tantas bênçãos, né? O judeu é tão rico, por que ele tem as coisas? Porque ele foi abençoado lá atrás. Não é só por isso não. Ele entendia algumas coisinhas. Olha só isso aqui. A palavra que Jesus está usando para talento, a gente pode aplicar sim aos dons espirituais, inclusive essa é a aplicação. Jesus está usando moeda corrente, moeda circulante. E ele fala de uma relação com juros, crescimento de capital, multiplicação do capital. Eu não vou ler tudo aqui para você. Você conhece a parábola dos talentos, né? 3 servos que são deixados com dinheiro. O senhor vai viajar e deixa um com 5, um com 2 e um com 1. Né? O que tem 5 sai a negociar o dinheiro, diz o texto, e investir para multiplicar o dinheiro. O segundo sai a negociar, investir, a multiplicar o dinheiro. E o terceiro não investe, ele guarda, só sem rendimento. Só guarda. No final, quem tá errado, gente? No final, quem tá errado é o que só guardou, porque fez isso por medo. Extremo conservadorismo. Por medo de investir, para não perder, escondeu. Quando o Senhor chega, ele fala assim, ó, toma aqui o que é teu. Ele usa essa frase, é muito boa, porque ele tá falando assim, ó, o que o Senhor me deu para guardar, eu guardei. E eu fiz só isso. E eu fiz isso porque eu temia perder. E aí, o que o Senhor fala? Servo mau. Pega o que você tem aí e dá pro que multiplicou muito, porque que tem mais, receba mais, o que tem menos, fique sem nada. Qual que é a ideia aqui por trás? Chegando por fim, verso 24, o que recebera 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, que é um jeito da época para falar de composição de juros, não existia esse conceito do jeito que a gente conhece hoje, mas quando você planta e você sempre colhe mais do que o que você plantou, porque as próprias plantas fazem cair semente sobre a terra e fazem crescer mais coisa que não foi plantada, ou da colheita anterior, ou até da colheita vigente. Sempre que você planta, você colhe mais. A quantidade que se colhe é maior do que a quantidade que se planta, sempre. São 2 coisas exponenciais que a gente tem
que fazem composição. Na natureza tem várias, na verdade, estou falando de duas, mas são duas que estão relacionadas ao nosso lidar com o dinheiro, que são as coisas da terra, né, agrícolas, os animais também. Você tem um animal, esse animal tem vários filhotinhos, esses filhotinhos fazem vários outros filhotinhos depois que eles ficarem grandes, etc. Então a curva é exponencial. Então aqui ele está usando esse conceito, está falando disso, né? Eu sei que você é desses, né, Senhor? Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você sabe que eu gosto de lucro exponencial? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. Tem muito preconceito com esses assuntos de dinheiro, e é Jesus que está mandando o cara botar o dinheiro nele com os banqueiros, né? E eu, ao voltar, receberia com juros. Então, assim, Cristo falando de banco, falando de juros. Receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Qual que é o princípio aqui? Você tem que botar para render. Tudo bem que quando Cristo está fazendo essa parábola aqui, a gente interpreta isso para os talentos, os dons que ele nos deu, para a gente não enterrar eles e a gente usar esses recursos. Mas é exatamente isso. Deus é investidor. Ele investe na gente. Se eu enterrar, foi um mau investimento. Se eu utilizar, ele investiu em nós. Não é uma relação de conservadorismo, né? Se fosse conservadorismo, Deus mandava anjo, não mandava a gente ajudar. Ele chama a gente para participar do processo. Essa ideia aqui, embora a gente use para a questão dos dons, e é isso mesmo que é para ser usada, ela está o tempo todo utilizando um modelo validado da época. Não faz sentido Jesus fazer uma história para passar uma ideia de um modelo não validado. Ele usa um modelo validado. Qual que é o modelo validado? O dinheiro tem que ser guardado e tem que ser posto para render. O dinheiro não pode ser exclusivamente guardado, ele tem que ser posto para render. Você tem que investir, porque se você tem o dinheiro, você tem a oportunidade. Você não usa, você está perdendo. Mesmo que você ache que está guardando porque você está mantendo o valor, você está perdendo, porque o potencial de uso é grande. Se você não tem coragem de usar, então dá para quem tem coragem de usar. Mas você não pode deixar parado, porque parado está desvalorizando. Parado não é o melhor uso. Você tem que colocar para render. E aqui tem um detalhe muito importante nessa parábola. É que os caras que colocam para render, eles não colocam para render o seu dinheiro. É o dinheiro do outro. É o dinheiro do Senhor. É mais ou menos assim, ó. Não faz isso. Principalmente você que não manja nada de investimentos. Não faça isso. É como se alguém pegasse dinheiro emprestado e investisse. Já pensou? Olha o nível de insegurança, de risco que tem isso aqui. Investir um dinheiro que não é seu, que você pegou emprestado. Mas esses são os caras que estão certos. E o cara que está errado é quem? É quem não investiu porque o dinheiro não era dele e resolveu guardar e toma aqui o que é teu. Pensa como brasileiro agora. A gente que tem essa mentalidade tenebrosa de ser ousado no gasto e conservador no investimento. A gente tem medo de investir, tem medo de perder dinheiro, ninguém investe nada. Na verdade não é medo, é que a gente não acredita que funciona. Se a gente acreditar que funciona, a gente para de ter esse medo. Mas a gente diz que tem medo de investir, diz que é conservador, mas na hora de gastar faz 20 parcelas e paga um juros de não sei quanto, paga 2 vezes o mesmo produto só para poder pagar parcelado. Engraçado, né? O cara que não quer perder dinheiro joga dinheiro fora. Assina crediário, assina no nome dele, dá os documentos tudo para poder pagar errado, para poder pagar mais, para poder jogar dinheiro fora, porque quer comprar, mas quer pagar pouquinho por mês, mesmo sabendo que ele vai pagar muito mais, mesmo sabendo que ele está jogando fora, mesmo sabendo que ele está desperdiçando. Ele prefere isso do que investir. O brasileiro lê essa parábola aqui e fala: Deus me livre eu emprestar dinheiro que não é meu. Não estou falando que é para você fazer isso. Embora no mundo dos investimentos isso aconteça para quem é profissional, não faça isso, se você não sabe o que está fazendo. Tá? Pôr o dinheiro para render é também uma obrigação cristã. Porque se o meu dinheiro não está sendo colocado para render, o meu dinheiro está desvalorizando, o meu dinheiro vai fazer muito menos e eu preciso servir, ok? Então, recapitulando, responsabilidade com o dinheiro, não desperdiçar, organizar-se, investir. Esses são os 4 pilares do uso do dinheiro no contexto do cristianismo, no contexto do discípulo, no tempo que a gente está vivendo. É isso. Gostou? Deixe seu joinha. O próximo episódio eu vou falar sobre como usar essa mentalidade para a missão. E é o último episódio da série Dinheiro e Fé. Te vejo lá.